nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas outras propriedades das transformadas de Laplace Z, especificamente as propriedades de integração no tempo, que a gente vai tentar ver ela em termos de função de transferência e ver ela em termos de sistemas inversos. A gente vai aproveitar e definir o que é um sistema inverso aqui na discussão dessa propriedade. Vamos falar sobre a propriedade da multiplicação, que ela é a dual da propriedade da convolução. Lembra que convolução no tempo é multiplicação na transformada. A gente vai ver que o dual também vale. Multiplicação no tempo dá uma espécie de convolução no domínio da transformada. E a propriedade do espelhamento no tempo, que a gente já estudou um pouco naqueles exemplos que a gente brincou na transformada Z. Então, vamos começar aqui com a integração no tempo. Lembrando que a integração no tempo só vale para a transformada de Laplace, porque a gente não consegue integrar h de n, não tem dn aqui para a gente falar. No domínio discreto a gente faz somas, no domínio contínuo a gente integra. E, como eu disse, a gente vai tentar ver isso como um sistema inverso. O que quer dizer um sistema inverso? Vamos imaginar a seguinte operação aqui. Eu tenho um sinal x de t, que eu vou passar por um sistema que calcula a integral, vindo desde menos infinito até t de x de t. A saída y de t é então a integral de menos infinito até t de x de tal de tal. Aqui. A gente já viu que esse sistema é um sistema linear e invariante no tempo, desde que você comece a integral aqui em menos infinito. Se a integral não for em menos infinito, esse sistema não é invariante no tempo. Mas esse sistema aqui é linear e invariante no tempo e, portanto, ele é caracterizado por uma resposta ao impulso. A gente pode tratar dele da mesma forma que a gente trata de qualquer sistema linear e invariante no tempo. Muito bem. Só que daí observa o que acontece se eu pego esse y de t e passo por um sistema que também a gente já viu que é linear e invariante no tempo, que calcula a derivada da sua entrada, cuja saída aqui, o v de t, é a derivada da entrada, o y de t. Bom, se o y é a integral de x e o v é a integral de y, então o v é o próprio x. A derivada é a operação inversa da integral. Então, a hora que eu ponho esses dois sistemas em seguida um do outro, um que integra e o outro que deriva, o resultado é um sistema que não faz nada. Você põe x de t aqui, sai x de t do outro lado. Esses sistemas, eles são sistemas inversos. Um inverte o que o outro faz. E daí? Bom, daí que se eu chamar de h1 de s a função de transferência desse primeiro sistema, e lembra que ele, por ser linear e invariante no tempo, ele pode ser caracterizado por uma função de transferência, e se eu chamo de h2 a função de transferência desse sistema aqui, eu sei que o v de s, a transformada de Laplace desse cara, é o produto da transformada de Laplace desse y de s vezes a função de transferência desse sistema aqui. Então, o v é o h2y. Por outro lado, o y é o h1 vezes x de s. Portanto, eu concluo que v de s é o h2 de s vezes o h1 de s vezes o x de s. Então, uma conclusão importante aqui é que para dois sistemas em cascata, um em seguida do outro, a função de transferência resultante é o produto das funções de transferência, o que não deveria ser nenhuma novidade, porque a gente sabe que a resposta ao impulso dessa cascata é a convolução das respostas ao impulso. Portanto, a hora que eu tiro a transformada da convolução é o produto das transformadas. Então, a hora que eu associo sistemas em cascata, as suas respostas ao impulso, as suas funções de transferência são multiplicadas. Bom, só que por outro lado eu também sei, voltando aqui ao nosso raciocínio, que o v de s é igual ao x de s. Portanto, eu sei que x de s é igual a h2 vezes h1 vezes x de s. O que me leva à conclusão de que o h2 vezes h1 é igual a 1. Então, para sistemas inversos, o produto das suas transformadas é 1, porque um desfaz o que o outro faz. Portanto, eu concluo que a função de transferência desse primeiro cara aqui é 1 sobre a função de transferência desse segundo cara aqui. Só que eu sei, já dos vídeos anteriores, que a função de transferência da derivada é multiplicar por s. A operação de derivar é a operação de multiplicar por s. Portanto, eu concluo, a partir de tudo isso, que o h1 é 1 sobre a função de transferência desse cara, é 1 sobre s. E o que eu concluo? Que o y de s é igual a h1 de s vezes x de s.
e, portanto, a transformada de Laplace da integral, que é o y de s, é o h2 de s, h1 de s, desculpa, que é 1 sobre s, vezes o x de s. Então, toda essa confusão para dizer que a transformada de Laplace da integral é 1 sobre s vezes a transformada de Laplace original. E o que a gente pode dizer sobre a região de convergência dessa operação aqui? Bom, eu vou tentar dar uma intuição para mostrar para vocês por que o real de s menor do que zero não pode pertencer à região de convergência. De novo, interpretando essa coisa como um sistema, a operação de integração como um sistema linear invariante no tempo. Então vamos imaginar que eu ponha um sinal e elevado a st na entrada desse sistema. A saída vai ser a função de transferência h de s, que é 1 sobre s, vezes e elevado a st, desde que esse s esteja dentro da região de convergência. Mas olha o que acontece se eu botar aqui um s com real de s menor do que zero. Se o real de s for menor do que zero, esse sinal na entrada é um sinal que estoura para t indo para menos infinito. Para t indo para mais infinito ele vai para zero, para t indo para menos infinito ele vai para infinito. Isso quer dizer que a hora que eu integrar aqui, vindo lá de menos infinito até t, eu vou estar integrando os negócios que são infinitos para cá. E, portanto, a saída vai ser infinita. Portanto, isso já me dá uma suspeita séria de que o real de s menor do que zero não pode estar na região de convergência dessa operação aqui. Porque se eu botar qualquer s com real de s menor do que zero aqui, a saída vai ser infinita. Como é que a gente prova isso de uma forma mais rigorosa? A gente pode tentar olhar para a resposta ao impulso desse sistema aqui que calcula essa integral. Tá? Então, o primeiro desafio, a primeira probleminha que eu colocaria para vocês é tentar determinar qual é essa resposta ao impulso. O que aparece na saída quando a entrada é o delta de t, o impulso. A gente já fez isso no curso, mas vale a pena tentar retomar isso aqui. Então, eu encorajo vocês a darem uma pausa agora e tentar pensar sobre isso. Bom, e a solução é o seguinte. A saída desse sistema, quando a entrada for um impulso, é a integral de menos infinito até t de delta de tal de tal. Como é que eu posso interpretar essa operação? Bom, eu traço aqui o delta de tal, certo? E esse troço está calculando a integral de menos infinito até t. Então, se o t for menos infinito, eu vou estar calculando a integral daqui para trás, que é integral de zero. Então, esse troço aqui, para qualquer t negativo, ele dá zero. A hora que o t virou positivo, eu vou calcular a integral agora daqui para trás. Agora a minha integral passa pelo impulso. E eu estou calculando, portanto, a área desse impulso, que eu sei que é igual a 1. Então, para t negativo, essa integral é zero. Para t positivo, essa integral é igual a 1. Portanto, a resposta ao impulso desse integrador aqui é o próprio u de t. Portanto, a função de transferência desse integrador e sua região de convergência são dados pela transformada de Laplace do u de t. E qual é a transformada de Laplace do u de t? Bom, a gente sabe que o u de t a gente pode escrever como sendo e elevado a 0t, e elevado a 0t é igual a 1, vezes u de t. E eu sei calcular a transformada de Laplace de e elevado a alguma coisa t, u de t. Isso é 1 sobre s mais essa alguma coisa. No caso é 0. Essa alguma coisa. 1 sobre s. Desde que o real de s seja maior do que o real dessa alguma coisa. No caso, o real de s maior do que 0 é a região de convergência. Portanto, a gente confirma o que a gente já suspeitava lá atrás, que a região de convergência tem que ser real de s maior do que 0. Isso conclui a propriedade da integração, que é o inverso da propriedade da derivada. A propriedade do espelhamento no tempo a gente já viu naqueles exemplos. A gente viu que a hora que eu pego a transformada z e calculo em 1 sobre z, o sinal que aparece é o sinal original espelhado no tempo. Então, a propriedade do espelhamento é o x de menos n, a transformada z de x de menos n é x de 1 sobre z. No domínio do Laplace, não é difícil de ver que a transformada de Laplace de x de menos t, a hora que eu espelho o meu sinal no tempo aqui, com o tempo contínuo, ela dá igual ao x de menos s. Ela dá o mesmo espelhamento. Não tem muito mais o que discutir dessa propriedade além disso. E, finalmente, a última propriedade é a propriedade da multiplicação no tempo, que é o dual da convolução. Então, eu recordo que convolução no tempo dá produto no domínio da transformada. E a gente esperaria pela dualidade que o produto no tempo daria uma convolução no domínio da transformada.
E a gente de fato observa isso. Só que a definição de convolução no domínio da transformada é uma coisa que pode ser meio esquisita, especialmente para o domínio da transformada Z. Então aqui eu dou explicitamente qual é a fórmula. Então, a transformada de Laplace do produto de duas funções é essa fórmula aqui. Então você vê que tem uma convolução aqui em S e tal, mas essa integral aqui da convolução é numa reta para S' aqui, o S', perdão, ele tem uma parte real constante. A integral aqui da convolução, eu mantenho a parte real constante e faço a convolução só no eixo imaginário aqui, só variando a parte imaginária do S'. Tá? No caso da transformada Z é pior ainda, porque eu faço a integral aqui num círculo, numa integral de contorno dentro da região de convergência. Então essa integral aqui é para um R dentro da região de convergência, uma integral de contorno para V tendo um valor absoluto fixo. Obviamente esse valor absoluto de Z aqui tem que estar dentro da região de convergência do X e do Y, e essa parte real aqui do S' que eu mantenho fixa nessa integração aqui tem que estar dentro da região de convergência do X e do Y. Então o que é importante lembrar aqui basicamente é que existe uma propriedade que dá a transformada para o produto no tempo. A fórmula especificamente não cabe muito se lembrar o que é. Então isso conclui essas três propriedades.